Eu lembro que por algumas vezes assim, eu andando, às vezes eu saindo para assaltar, e eu via de frente minha mãe andando dentro da Cracolândia. Ai, meu Deus. Com uma foto minha me procurando. E ela orava todos os dias ao Senhor: Deus, eu quero encontrar meu filho. E isso é muito forte para mim, porque eu falo que minha mãe é uma guerreira. Minha mãe, ela se manteve em oração o tempo todo. Eu posso dizer que a Pamela acreditava na promessa do Senhor, mas eu posso dizer que a minha mãe era alguém que acreditava assim o dobro, né? Mãe é mãe. Mãe né? é mãe. Ainda mais intercessora, né? Não importa o que o filho, né, tá fazendo, ela sempre tá ali orando por ele, Sim. né? Acreditando que um dia ele vai sair dessa situação. Sim, e quantas mães não tem ali fazendo isso, né? E então minha mãe me procurava ali dentro, né? Mas sempre eu saía da prisão e de fato eu voltava para dentro da Cracolândia, né? Então era interessante porque quando eu entrava numa prisão, eu tinha a oportunidade de comer na hora certa. Eu não usava droga dentro da prisão. Só que também tinha algo muito interessante, porque existe algo chamado capelania. E irmãos missionários iam dentro da cadeia pregar a palavra. E era a oportunidade que o Senhor me pegava na palavra. Era a oportunidade que o nosso Deus ministrava no meu coração. Glória a Deus, aleluia. E ali eu ouvia a palavra dele. Então eu te falo que os momentos de cadeia, para mim, eram um refrigério, na verdade. Por essa situação, porque eu estava vivendo tão preso à droga, tão preso ali dentro. Ali você estava limpo, né? Eu estava limpo. Sua mente, a sanidade. a sanidade. Eu estava na sanidade de novo. Né? Então era um momento de alívio. Quando chega na minha 7ª prisão, eu saio da cadeia. Eu lembro que eu vou assaltar ainda. Assim que eu saio da cadeia, eu vou assaltar. E eu tô entrando na Cracolândia de volta. E quando eu tô entrando na Cracolândia, eu tô de frente com um menino. Com um jovem. Aquele jovem não tinha 15 anos de idade. E esse jovem, ele estava dentro da Cracolândia com mais um grupo. E ele estava pregando a palavra do Senhor. Aquele jovem, ele me encontra. Ele vem de frente comigo, olha pra mim e fala: Jesus te ama. Glória a Deus. Quando ele fala isso pra mim, irmã, eu fico tão envergonhado naquele momento. Eu fico tão triste. Porque eu ainda tinha o temor do Senhor. Eu era conhecedor da palavra. Eu olho pra aquele jovem e falo assim: você é louco. Você não sabe onde você tá, não é possível. Aí ele fala: eu sei, eu quero repetir pra você. Jesus te ama. E eu também. Glória a Deus. Deus é bom, né? Aquele jovem constrangeu a minha vida. Aquele jovem plantou uma semente tão forte no meu coração. Foi como uma flecha. Ele foi usado como uma flecha na aljava do nosso Deus. Sabe? Na mão do nosso eterno. E ali ele plantou uma semente tão grande. E eu ainda chamo ele de louco, mesmo envergonhado. Mas aquilo estava queimando em mim. E ele me entrega um presentinho. Um saquinho de presente com um quadradinho dentro. Eu vou lá dentro, eu pego a droga. Só que aquilo foi tão forte, aquele menino falou. Essas 3 palavras: Jesus te ama. Foi tão forte que eu não consigo permanecer nesse dia dentro da Cracolândia. Então eu pego a droga e vou para um outro lugar para utilizar, um lugar onde eu ficaria sozinho. Sim. E quando eu chego nesse lugar, eu uso toda a droga que eu tinha. E no meio da madrugada eu entro em abstinência e eu lembro daquele presente daquele menino. E eu abro aquele presente. Quando eu vejo aquele presente, era uma Bíblia. Meu Deus. Um grande presente, viu? Quando eu abro aquela Bíblia, a palavra estava em 2 Coríntios 3,17, que vem falar: ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Glória a Deus. Irmã, eu costumo, sempre quando nós vamos ministrar nas igrejas, nosso testemunho, eu sempre gosto de fazer um link com Jacó, porque
porque a história de Jacó, ela vem falar que Jacó, após ele enganar o seu pai, o seu irmão Esaú fala para ele que vai matá-lo. E Jacó, ele foge para casa do seu tio Labão. E é muito interessante porque quando Jacó ele foge para casa do seu tio Labão, ele para em uma cidade chamada Luz, onde a palavra relata que ele pega uma pedra, coloca de travesseiro em sua cabeça. E ele tem um sonho de uma escada que saía do chão e ia até o céu. Anjos subiam e desciam por essa escada. E quando Jacó acorda, ele olha e fala: o Senhor está neste lugar. Aleluia. Glória Jacó a Deus. compreende Aleluia. que Deus tinha uma aliança com ele, mas que era necessário que ele fizesse uma aliança com o Senhor. Sim. Irmã, quando eu leio aquela passagem que está em 2 Coríntios 3,17, eu não simplesmente leio uma Bíblia, mas eu entendi que o Senhor estava me chamando para casa. Aleluia. Ele ainda me chamava de filho. Ele olhava para mim e fala: filho, eu te amo, eu estou aqui, eu quero ter um encontro contigo. Glória a Deus. Em meio às drogas, eu estava drogado naquela hora. Mas você sentiu Eu senti. a presença de Deus ali. Ele me envolveu com um abraço paternal. Ele me Glória olhou a e falou: eu Deus. sou o seu pai, a quem te amo, a quem morreu naquela cruz do madeiro. Naquele momento, irmão, eu tenho o meu primeiro encontro com Deus. Aleluia, Jesus. Naquele momento eu olho e falo: Senhor, eu quero voltar. Eu passo essa noite conseguindo dormir. Durante o dia, esse dia inteiro eu não consigo fazer nada. Não consigo assaltar, eu não consigo fazer nada. Eu tinha um restinho de droga. Fui lá e fui usando, mas sabe quando você nem tá mais muito afim de usar? Você tá usando por usar assim, naquele momento, porque eu tava tão impactado com aquilo que tinha me acontecido à noite. E eu saio de uma distância da Cracolândia até o Jaraguá, dá uma distância, uma média, irmã, de uns 30, 40 quilômetros, mais ou menos. E eu vou até a minha mãe chegando do serviço, minha mãe trabalha em uma escola. E minha mãe chegando do serviço, eu paro ela no meio da rua, minha mãe já me olha com aquele olhar de choro, né? Meu Deus. Vendo o filho naquela situação, magro, sujo. E minha mãe olha pra mim e fala: o que foi, filho? Eu falei: mãe, eu quero mudar de vida. Eu quero me internar. Ai, que bênção. Minha mãe, ela olha desacreditada, ela fala: tem certeza? Eu falei: eu tenho. Agora eu que quero. E aí ela olha pra mim e fala assim: filho, por favor, a mãe não tem como te levar agora, porque já são mais de 8 horas da noite. E até nós chegarmos na clínica, minha mãe não tem carro, então nós teríamos que fazer esse trajeto de trem. E seria muito distante. Para que ela retornasse, depois ela não teria como retornar. Então ela falou: filho, você está todo esse tempo na rua. Dorme mais essa noite na rua, né? Porque amanhã, se você estiver aqui 10 horas da manhã, eu te levo para internação. Você não queria ficar na casa dela? A minha avó morava com minha mãe. Então era uma situação onde assim, a minha avó era muito idosa e eu estava na rua. Então eu não sabia talvez se eu tivesse alguma doença, alguma coisa. Ah, entendi. Então minha mãe não queria correr o risco por talvez contaminar a minha avó com alguma coisa, né? Ela é bem senhora. Então eu permaneci essa noite na rua. Só que eu olho pra minha mãe e falo pra minha mãe assim: mãe, me dá um dinheirinho aí pra mim comer alguma coisa. Não era pra comer, né, irmã? Mas mãe, meu Deus. mas mãe é mãe, É. né? E minha mãe pega e me dá um dinheiro ainda. E eu saio de perto dela. E eu vou em algumas biqueiras buscar droga pra me usar aquela noite. Mas eu estava decidido que eu ia embora, que eu ia me internar. Sim. Só que eu não sabia é que minha mãe, quando eu saio de perto dela, ela ligou pra uma igreja. Mãe é esperta. Ela conhece o filho, né? Ela ligou pra uma igreja. E quando ela liga pra uma igreja e pra minha família, a intercessão da igreja, as irmãs de oração, do círculo de oração, elas se revezavam a noite inteira pela minha vida. Aquelas irmãs, elas oravam a noite inteira por mim. Glória a Deus. Toda droga que eu usava naquela noite não me dava nada, porque
que tinha mulheres de joelhos no chão orando pela minha vida. Glória a Deus, aleluia.